Olá, meus amigos, eu sou o Carraro e nós vamos estudar aqui no curso Propol a parte geral do direito penal, beleza? Primeira sugestão que a gente faz é que assistam às videoaulas sobre técnicas de estudos, é imprescindível, ali tem importantes dicas que vão otimizar o seu rendimento, tranquilo? Em relação à parte geral, o que eu tenho a acrescentar a vocês é o seguinte, nós vamos estudar a parte geral assistindo às videoaulas, estudando o material de apoio, que é elaborado aí de forma bastante cuidadosa, trazendo a vocês aquilo que tem maior incidência nos concursos aí para carreiras policiais. Nós vamos estudar também bastante a lei seca, não é? Os dispositivos legais, muitas questões aí são extraídas da lei seca. E nós sabemos que o Código Penal é dividido em dois grandes grupos, né? Em duas grandes partes, a parte geral, que vai do artigo 1º ao artigo 120, e a parte especial, artigo 121 e seguintes, beleza? Aqui nós vamos direcionar o estudo para os dispositivos que mais são cobrados, para os assuntos que mais têm incidência nas provas de concursos para as carreiras policiais, tranquilo? Outro ponto, fazendo bastante questões, é importantíssimo que a gente resolva muitas questões aí para o nosso estudo. E aí, pessoal, para quem me pede uma indicação de sinopse jurídica para efetivamente aprofundar os seus estudos aí, eu indico duas grandes editoras, Editora Saraiva e Editora Juspodium. Qualquer uma das duas produz boas obras, aí, boas sinopses jurídicas que vão certamente auxiliá-los aí nos seus estudos. Tranquilo? Podem consultar em bibliotecas ou efetivamente adquirir as sinopses, que é muito bom também para aprofundar aí os seus estudos. Outra sugestão, pessoal, para aqueles que me pedem uma indicação de doutrina, efetivamente, direito penal, de repente quer aprofundar um determinado assunto, um determinado tema, eu indico as obras do professor Rogério Greco e do professor Rogério Sanches Cunha, tá certo, pessoal? Eu acredito que, para o nosso foco aqui, vocês estarão muito bem servidos com essas sugestões de estudos aqui que a gente disponibiliza. Tranquilo? Vamos em frente, então, iniciar efetivamente aqui o nosso estudo sobre direito penal, parte geral. Lembrando que a gente vai trazer alguns elementos básicos, alguns conceitos basilares aqui também nesse início, pessoal, considerando que o curso é voltado para todos aqueles que pretendem ingressar em uma das carreiras policiais e muitos não têm efetivamente formação jurídica, tranquilo? Então a gente vai sim tratar de alguns conceitos basilares para, enfim, fazer com que vocês possam desenvolver os estudos aí da melhor forma, beleza? Vamos lá então, começando com o próprio conceito de direito penal. O que é o direito penal efetivamente? Direito penal é o ramo do direito público que define infrações penais, combinando penas e medidas de segurança àqueles que infringirem as normas. Aí você me pergunta, mas Carraro, o que são infrações penais? Veja, infração penal é gênero do qual são espécies crimes ou delitos e contravenções penais. Crimes ou delitos, pessoal, não se confundem com contravenções penais, tá certo? Crimes ou delitos estão previstos na parte especial do Código Penal e também em leis penais especiais ou legislação penal esparsa, tranquilo? A exemplo, Estatuto do Desarmamento, Lei Antidrogas e por aí vai, beleza? Contravenções penais, por outro lado, estão previstas na Lei de Contravenções Penais, que é o Decreto-Lei número 3688 de 41, e a diferença básica entre contravenção penal e crime ou delito está na própria gravidade das condutas. Segundo o pessoal, parafraseando aqui o professor Nelson Hungria, o ilustre penalista pátrio aqui, o Nelson Hungria, a contravenção penal nada mais é do que o crime anão, tranquilo? Então, para crimes ou delitos, o legislador prevê penas mais severas do que para as contravenções penais, beleza? Grosso modo, é essa diferença. Para o que nos interessa aqui, está mais do que suficiente, tá certo? Vamos adiante aqui, então. Falar um pouquinho sobre alguns elementos basilares do direito penal antes de ingressar efetivamente nas fontes. Vejam, nós precisamos saber as diferenças entre sujeito ativo, sujeito passivo, objeto jurídico e objeto material de uma determinada infração penal. Sujeito ativo, pessoal, é aquele que pratica a conduta
definida ou tipificada como crime ou contravenção penal, beleza? Sujeito ativo, portanto, é aquele que pratica a conduta definida ali como uma determinada infração penal. Nós vimos que pode ser um crime ou delito ou uma contravenção penal, não é? Sujeito passivo é a vítima, grosso modo, da conduta praticada pelo autor, tá certo? Então, num caso aí de homicídio, sujeito passivo do crime de homicídio é a vítima, a pessoa que veio a óbito em razão da conduta praticada pelo agente, pelo sujeito ativo, ok? Existem também crimes em que o sujeito passivo é um ente despersonalizado, ou seja, na hipótese de um tráfico de drogas, por exemplo, não há uma vítima determinada, não tem uma pessoa determinada como vítima do tráfico de drogas. O sujeito passivo do tráfico de drogas é a própria coletividade como um todo, tá certo? O tráfico de drogas, ele é pernicioso, ele faz um mal, ele gera um mal a toda a coletividade, tranquilo? Então nós temos sujeitos passivos como vítimas determinadas e também como entes despersonalizados, tá certo? E quando o sujeito passivo é um ente despersonalizado, nós temos a chamada hipótese do crime vago. Então a doutrina classifica o crime vago, a espécie aí de crime vago, como sendo aquele crime em que o sujeito passivo é um ente despersonalizado, é um ente, enfim, sem personalidade jurídica, a exemplo do crime de tráfico de drogas. Tranquilo? Objeto material, pessoal, é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Então, num crime de furto, por exemplo, está lá previsto no artigo 155 do Código Penal, subtrair coisa alheia móvel, subtrair coisa móvel alheia, coisa alheia móvel, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. O que é o objeto material do crime de furto? É a própria coisa alheia móvel que está sendo subtraída, tá certo? Num crime de homicídio, qual que é o objeto material do crime de homicídio? É a pessoa, pessoal. Veja, é a pessoa sobre a qual recai a conduta criminosa. Então, a vítima de um crime de homicídio a própria vítima é o objeto material da conduta, não é? A pessoa vítima de uma conduta definida como crime pelo artigo 121 é o objeto material do crime de homicídio. O objeto material, que é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta, não se confunde com o chamado objeto jurídico ou objetividade jurídica da infração penal. O que é a objetividade jurídica da infração penal? É o bem penalmente tutelado pela norma. Então, pessoal, quando o legislador tipifica como crime de furto a conduta de subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, coisa móvel alheia, ele está querendo proteger o patrimônio das pessoas. Pessoal, o patrimônio é o bem juridicamente tutelado pela norma penal, neste caso, tá certo? Então, qual é o objeto jurídico do crime de furto? É a proteção do patrimônio. Qual que é o objeto material do crime de furto? É o objeto, é a coisa sobre a qual recai a conduta, é a coisa subtraída. Quem é o sujeito ativo do crime de furto? É quem pratica a conduta de subtrair para si ou para outrem a coisa alheia móvel. E quem é o sujeito passivo do crime de furto? É a vítima proprietária ou possuidora daquele objeto subtraído. Tranquilo, pessoal? Então, superados estes conceitos elementares, vamos falar um pouquinho de fontes do direito penal. Nós trazemos aqui para vocês uma classificação básica aí da doutrina, não é? Uma classificação básica da doutrina sobre fontes. E como fonte material do direito penal, pessoal, nós temos que somente a União pode produzir normas, pode legislar sobre direito penal. Isso está previsto no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. E esta é a razão pela qual, pessoal, nós não podemos, aqui no Brasil, ter um código penal distinto para cada estado federativo. Então, não é possível que exista um código penal paulista, diferente de um código penal catarinense, diferente de um código penal paranaense. Por quê, pessoal? Porque aqui no Brasil, a única fonte material de produção de norma penal é a União. Portanto, nós temos um único código penal pátrio, que é aquele que foi produzido pela União. Tranquilo? Fontes formais materiais, a doutrina
subdivide as fontes formais, desculpa, pessoal, não é fonte formal material. As fontes, elas podem ser materiais ou formais. As fontes formais são divididas pela doutrina clássica em fontes formais imediatas e fontes formais mediatas, tá certo? Como fonte formal imediata, nós temos a lei penal. Por que somente a lei penal é a fonte formal imediata do direito penal? Isto no entendimento da doutrina clássica, numa visão clássica aí de fontes do direito penal. Por quê? Somente a lei penal pode efetivamente criar crimes e cominar penas. Não pode uma lei diversa da lei penal, por exemplo, não pode uma lei, não pode um instrumento normativo diverso da lei penal criar crimes e cominar penas. A exemplo, não pode um decreto presidencial, por exemplo, criar crimes, ou seja, dizer que determinada conduta é crime e prever uma pena para a prática daquela conduta. Por quê, pessoal? Porque somente a lei penal, efetivamente, e nenhum outro instrumento normativo, a título de exemplo, nós falamos aqui num decreto presidencial, nenhum outro instrumento normativo poderia criar crimes ou cominar, prever penas. Tranquilo? Então, fonte formal imediata do direito penal é a própria lei penal. Como fonte formal mediata, pessoal, do direito penal, nós podemos citar aqui os princípios gerais do direito e também os costumes, pessoal. E o que são princípios gerais do direito? Princípios gerais do direito são regras universalmente aceitas que se encontram na consciência dos povos, orientando a compreensão do sistema jurídico. Tá certo, pessoal? Princípios gerais do direito são regras universalmente aceitas que se encontram na consciência dos povos, orientando a compreensão do sistema jurídico. Por exemplo, a título de exemplo aí, ninguém tem o direito de prejudicar a outro. Você entendeu? Então, este é um exemplo básico aí de um princípio geral do direito, que obviamente também norteia a atividade de interpretação da norma penal. Tranquilo? Como fonte formal mediata, nós temos também os costumes, que são comportamentos praticados de modo uniforme e constante pelas pessoas em razão da convicção de sua obrigatoriedade. Então, os costumes, pessoal, também funcionam como uma diretriz aí de interpretação, como uma fonte formal mediata do direito penal. Beleza? Neste ponto aqui, em relação aos costumes, é importante destacar que costume não revoga a lei. Tranquilo? Vamos dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais fácil de fixar o que a gente acabou de expor. Vejam, nós sabemos que algumas pessoas costumeiramente praticam a sua fezinha no chamado jogo do bicho, não é? O fato de essa conduta ser muito comum e praticada aí por muitas pessoas não significa dizer que a conduta de jogos de azar deixa de ser prevista como contravenção penal, tranquilo? Então, pessoal, costumes não revogam leis, tá certo? Então, ainda que sejam condutas praticadas aí de maneira constante aí por algumas pessoas, o costume não tem o condão de revogar a lei penal, tranquilo? Ou qualquer tipo de lei, não é costume, não revoga a lei, inclusive, obviamente, a lei penal. Tranquilo, pessoal? Vamos em frente, então, falar um pouquinho aqui de conflito aparente de normas penais. Vejam, os institutos penais, muitas vezes, a própria denominação deles, a nomenclatura, já explicam o próprio conceito do instituto, pessoal. Por que o nome do conflito de normas penais é meramente aparente? Por que o conflito de normas penais é meramente aparente, como o próprio nome diz? Porque, pessoal, a gente vai ver que aplicando alguns princípios, a gente soluciona esse aparente conflito de normas penais e resolve a situação aplicando uma única norma penal a um caso. Então, o que é um conflito aparente de normas penais? O conflito aparente de normas penais ocorre quando, em alguma determinada situação, houver a aparente aplicação de duas ou mais normas para um único fato, para um determinado fato, tá certo, pessoal? Porém, em verdade, não há duas ou mais normas aplicáveis àquele fato. A gente vai verificar que, analisando ali, aplicando-se os princípios que solucionam o conflito aparente de normas, a gente chega à conclusão de que uma única norma
efetivamente vai ser aplicada ao caso para apresentar a solução. Tranquilo? Então, conversando sobre o conceito aparente de normas penais, a gente já acaba falando indiretamente sobre os seus requisitos. São requisitos do conflito aparente de normas penais, uma pluralidade de normas penais. Calma, fique tranquilos que a gente vai exemplificar e esta conversa vai ficar um pouco menos abstrata quando a gente trouxer os exemplos. Fiquem tranquilos. Vamos lá. Requisitos do conflito aparente de normas penais. Uma pluralidade de normas, ou seja, tem duas ou mais normas que aparentemente são aplicáveis para solucionar aquele determinado caso. Uma unidade de fatos, uma aparente aplicação de todas as normas ali para aquele determinado fato e a efetiva aplicação de uma das normas na solução ali do conflito que é meramente aparente. Tranquilo, pessoal? E como é que a gente resolve o conflito aparente de normas? Aplicando os chamados princípios, tanto da especialidade quanto da subsidiariedade e também quanto da consunção. E depois a gente vai estudar o princípio da alternatividade. São 4 princípios que resolvem o conflito aparente de normas penais. Começando o nosso estudo pelo princípio da especialidade. O que é o princípio da especialidade, pessoal? Norma especial é aquela que possui os elementos da norma geral e mais alguns elementos especializantes. Avalia-se a especialidade da norma no plano abstrato. O que significa dizer, pessoal? Em havendo uma norma especial, esta norma especial aplica-se ao caso concreto. Por quê? Porque ela contém os elementos da norma geral e mais alguns elementos especializantes. Querem um exemplo? Agora vai ficar mais claro. Vejam, o Código Penal define no artigo 121, por favor acompanhem comigo, é sempre importante que vocês acompanhem as aulas com a legislação aberta, com o Código Penal aberto ali, para poderem ir fazendo a leitura dos dispositivos legais comigo aqui, tá certo, pessoal? Já vão estudando a letra da lei ali, conforme a gente vai indicando os dispositivos que naturalmente são os mais importantes aí para vocês aprofundarem. Olha só, falando aqui de princípio da especialidade, nós temos como previsão aqui no artigo 121 o crime de homicídio simples, certo? Homicídio, artigo 121, matar alguém. Tranquilo. Pena de reclusão de 6 a 20 anos. Aí a gente vai lá para o artigo 123 e a gente percebe que nós temos aqui tipificado como crime a conduta denominada pelo legislador como crime de infanticídio, que nada mais é do que matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Então vejam, pessoal, no crime de infanticídio nós temos os elementos do crime de homicídio, que é matar alguém, e mais alguns elementos especializantes. Por isso, o crime de infanticídio, analisando-se a norma em um plano abstrato, ela é uma norma especial em relação ao crime de homicídio, previsto no artigo 121. Nós vimos que o crime de infanticídio traz os elementos da norma geral e mais alguns especializantes, quais sejam a influência do estado puerperal, a questão de matar o próprio filho, ou seja, é a mãe que vai praticar, via de regra, essa conduta, e durante o parto ou logo após, aqui nós temos uma elementar temporal. Tranquilo, pessoal? Se a mãe resolve matar, sob influência do estado puerperal, outra pessoa que não seja o próprio filho, ela não responde por infanticídio, mas sim pela norma geral prevista no artigo 121 do Código Penal, responde por homicídio. Agora, se ela resolve matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após, ela não responde pelo crime de homicídio. Ela vai responder, sim, pelo crime de infanticídio, que é uma norma especial e contém elementos, portanto, especializantes, além daquilo que prevê a norma geral. Beleza? Então, pelo princípio da especialidade, a mãe que mata o filho sob influência do estado puerperal durante ou logo após o parto, responde pelo crime de infanticídio e não pelo crime de homicídio. Tranquilo, pessoal? Vamos em frente, então, estudar um pouquinho o princípio da subsidiariedade agora. Princípio da subsidiariedade. Havendo duas normas aplicáveis, aplica-se a norma principal em detrimento da subsidiária, avaliando-se o caso concreto. Vejam, aqui no princípio da subsidiariedade, nós temos a norma principal e nós temos a norma subsidiária. Também nos termos do saudoso Nelson Hungria,
a norma subsidiária seria o chamado soldado de reserva, pessoal. Por que soldado de reserva? Porque se não for possível aplicar no caso concreto a norma principal, vem o soldado de reserva e é aplicado no caso concreto, solucionando o conflito aparente de normas penais, tá certo? Vou dar um exemplo para ficar menos abstrata essa conversa aqui. Pessoal, o indivíduo está com a intenção de subtrair uma televisão de uma vítima e esta televisão, obviamente, está no interior da residência desta vítima. Aquele indivíduo com a intenção de subtrair ingressa no domicílio da vítima, efetivamente, contra a vontade da vítima. Porém, pessoal, antes de iniciar os atos de execução da subtração efetivamente do televisor, da televisão, a vítima detém o furtador ali naquele instante e impede que ele efetivamente inicie os atos de execução do furto. Aí você me pergunta, mas Carraro, como é que ele não iniciou os atos de execução se ele entrou na casa da vítima para furtar? Vejam, no exemplo que eu dei, ele não iniciou os atos de execução porque ele não praticou a conduta, ele não iniciou a prática da conduta, núcleo do tipo penal, que é o verbo subtrair. Então vejam, no tipo penal que define o crime de furto, artigo 155 do Código Penal, está disposto o seguinte: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, qual que é o núcleo da conduta tipificada, definida como crime de furto? O núcleo da conduta, a ação nuclear, é o verbo subtrair, pessoal. E no exemplo que eu trouxe, o indivíduo ele não iniciou os atos de subtração. Ele entrou na residência com a intenção de iniciar, com a intenção de praticar o furto, mas ele não iniciou os atos de subtração. Ele não iniciou a ação nuclear prevista ali para o crime de furto. Então, portanto, pessoal, nós temos uma norma principal aqui, que seria o crime de furto, e nós temos uma norma subsidiária, que seria a violação de domicílio, que está prevista lá no artigo 150 do Código Penal. Vejam, artigo 150, entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Então vejam, ele, apesar de ter a intenção de subtrair a televisão, ele ingressa na residência da vítima, porém, antes de iniciar os atos de execução, para que se possa falar em um crime de furto tentado, pelo menos, ele é detido pela vítima. Então, pessoal, não é possível, neste caso, aplicar a norma principal, que seria a norma prevista aí para o crime de furto, não é? Artigo 155, nós aplicamos o soldado de reserva, que seria o crime de violação de domicílio, artigo 150, beleza? Esta é a hipótese aí de aplicação, é um exemplo aí de aplicação do princípio da subsidiariedade. Vamos falar um pouquinho agora do chamado princípio da consunção, pessoal. A consunção, ela ocorre nas hipóteses em que os fatos mais graves absorvem os fatos menos graves, aplicando-se a norma que regula o fato mais grave. Neste caso, pessoal, vejam, o fato mais grave, mais amplo, ele absorve o fato menos grave, que é menos amplo, tá certo? O indivíduo não responde pelos dois fatos. Nós temos aí um conflito aparente de normas penais, em que haveria dúvida se ele deve responder tanto pelo fato menos grave quanto pelo fato mais grave, porém, por aplicação do princípio da consunção, ele responde apenas pelo fato mais amplo, pelo fato mais grave. Eu vou exemplificar, isso vai ficar mais claro, tá certo, pessoal? Vejam, são hipóteses de aplicação do princípio da consunção, o crime progressivo, a progressão criminosa e a hipótese do crime complexo. Ok, o que é o crime progressivo, pessoal? Para ficar claro aqui. Crime progressivo é aquele crime em que o sujeito deve necessariamente passar por um crime menos grave para alcançar o seu resultado mais grave. Então vejam, a gente acabou de falar que pelo princípio da consunção, o fato mais amplo, o fato mais grave, ele absorve o fato menos grave. Não foi isso? Foi isso. Então beleza, se o indivíduo quer eventualmente matar alguém a pauladas, ele deve necessariamente praticar efetivamente a conduta descrita como crime de lesão corporal.
Então vejam, pessoal, para matar alguém mediante pauladas, eu preciso desferir inúmeras pauladas contra essa pessoa até obter o resultado morte, não é isso? É isso aí. Aí você me pergunta, mas Carraro, então o indivíduo vai responder por crime de lesão corporal e também pelo crime de homicídio? Não vai, pessoal. Por quê? Por aplicação do princípio da consunção. Esta é uma hipótese típica de crime progressivo, em que o indivíduo queria o resultado mais grave, que é o resultado morte, e necessariamente precisa passar pelo crime menos grave para atingir o seu objetivo final aí, que é o de matar a vítima, tá certo? São requisitos aí do crime progressivo. 1. Unidade de elemento subjetivo, que significa dizer, pessoal, ele tem uma única intenção. Elemento subjetivo é a intenção do indivíduo ali, não é? Ele tem uma única intenção, que é a de matar a vítima. 2. Pluralidade de atos. Ele desferiu inúmeras pauladas contra a cabeça da vítima. Crescentes violações ao bem jurídico. Ou seja, ele praticou uma lesão corporal que foi evoluindo até que concretizasse efetivamente um crime de homicídio. Tranquilo, pessoal? Então, na hipótese de crime progressivo, o indivíduo responde pelo fato mais grave efetivamente, que no caso exemplificado, ele responde pelo crime de homicídio. Ok, vamos lá, mais uma hipótese aqui de aplicação do princípio da consunção, é a chamada hipótese da progressão criminosa. O que é a progressão criminosa? Aqui é um pouquinho diferente do chamado crime progressivo. Na progressão criminosa, o indivíduo tinha uma intenção inicial, por exemplo, o indivíduo queria simplesmente gerar uma lesão corporal, praticar uma lesão corporal contra a vítima. Porém, durante a execução dos atos, durante a execução do crime, ele resolve mudar, ele muda de intenção, o elemento subjetivo dele modifica. Primeiramente, ele queria praticar uma lesão corporal, mas ele resolve, num determinado momento ali, matar a vítima. Então, ele, desferindo os golpes de paulada, os golpes de pau ali contra a cabeça da vítima, num primeiro momento queria apenas gerar lesão corporal, e aí ele pensa o seguinte, porra, já tô aqui mesmo, quer saber? Vou matar esse vagabundo. E aí começa, pessoal, vai até o final, até atingir efetivamente, até concretizar efetivamente o novo intento criminoso, a nova intenção aí, a nova intenção aí que passou a ser de lesão corporal para a prática de um homicídio, tá certo? Então aqui, pessoal, nós estamos tratando da progressão criminosa em sentido estrito. Efetivamente o indivíduo inicia os atos de execução do crime com a intenção de praticar uma determinada conduta, qual seja a de praticar lesão corporal, e aí durante a execução ele muda de intenção, ele muda de elemento subjetivo e resolve matar. E efetivamente mata a vítima. Os senhores acham que ele responde pela lesão corporal em concurso com o crime de homicídio? Não responde, pessoal, pelos dois. Por quê? Porque por aplicação do princípio da consunção, o fato mais amplo, o fato mais grave, absorve o menos grave, tá certo? Então ele vai responder somente pelo crime de homicídio. Dentro ainda de progressão criminosa, nós vamos chamar a atenção para o antefatum impunível e para o pós-factum impunível. Aqui são duas expressões em latim, não é? Antefactum e pós-factum impunível, que caracterizam uma hipótese aí também de progressão criminosa. O que é o antefactum impunível, pessoal? A prática criminosa que serviu de meio necessário para a consumação do crime mais grave fica absorvida pelo crime mais grave. No exemplo que a gente tratou ali, até mesmo no que se refere à própria violação de domicílio e crime de furto. Vejam, para praticar um furto subtraindo algo do interior do domicílio da vítima, o indivíduo tem que violar o domicílio, tá certo? Então, esta prática anterior da violação de domicílio, pessoal, pode-se dizer que, para fins de exemplificação aqui do antefacto impunível, que seria uma hipótese aí de meio necessário para que o furtador atinja o seu objetivo, que é o de subtrair um objeto do interior da residência da vítima. Tranquilo? Então o indivíduo vai responder pelo furto apenas e não pelo furto em concurso com violação de domicílio. Quer outro exemplo aqui de antefato impunível? Vamos lá. Falsidade, uma determinada falsidade, como sendo um crime meio para a prática de um crime de estelionato. Então o indivíduo, para obter uma determinada vantagem ilícita, induzindo a vítima a erro, ele se utiliza de um documento que ele próprio falsificou.
Se esse documento for utilizado exclusivamente para fins da prática do estelionato, esta falsidade estará absorvida pela responsabilização pelo crime de estelionato. Tranquilo? Aqui nós temos também uma hipótese de antefactum impunível. Pós-factum impunível, pessoal, é o chamado exaurimento do crime anterior. O que é o exaurimento do crime anterior? O crime ele é consumado, pessoal, em sua completude, né? O que eu quero dizer com isso? Vejam, a infração principal está consumada, de forma que o mero exaurimento da conduta, pessoal, fica efetivamente absorvida pela consumação do próprio tipo penal. Então, o exaurimento da conduta, ele não é punido efetivamente. O que é punido é a própria consumação da conduta. Mas aquela circunstância que vai além da própria consumação do tipo penal, não enseja uma nova responsabilização. Para ficar menos abstrato essa conversa, vamos dar um exemplo aqui, pessoal. Imaginem os senhores que o indivíduo resolve furtar um televisor da vítima, e aí ele efetivamente consegue consumar o delito, subtrai o televisor e resolve vender esse televisor. Tranquilo. Ele, quando vai vender esse televisor, chega ali no receptador e diz o seguinte: olha, tá aqui o televisor, tal, acabei de furtar, quanto é que você me paga nesse televisor aqui, quanto é que você me paga nessa televisão? Aí o receptador, em potencial, né, porque no exemplo que eu vou dar ele não vai comprar o objeto do crime, ele diz o seguinte pro furtador: porra, filho, você tá maluco? Isso aí não vale nada. Olha que porcaria de televisão que você furtou, nem funcionando ela está. Nem funcionando ela está. Ou melhor, ainda que ela esteja funcionando, veja, ela é uma porcaria, isso aqui não vale mais nada, isso aqui é uma TV antiga, não tem valor nenhum. Hoje em dia, você precisa furtar aí uma Smart TV, essa televisão aqui que você me trouxe, não tem valor nenhum. Essa televisão de cubo aqui que você me trouxe, por exemplo, não tem valor nenhum, não é? Aí o que o furtador faz, pessoal? Indignado com o fato dele não conseguir obter o proveito do crime, porque ele obteve o produto do crime, não obteve? Obteve. Qual que é o produto do furto? É a televisão que ele subtraiu. Mas ele não conseguiu transformar essa televisão em um proveito econômico efetivamente, que era o que ele queria, não é? Aí o que ele resolve fazer? Pega essa televisão e ataca no chão, destrói a televisão. Pessoal, nós estaríamos diante de um crime de dano, não estaríamos? Ele está destruindo algo que não lhe pertence, né? Artigo 163 do Código Penal. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Vejam, a televisão que ele subtraiu é uma coisa alheia. Ele está destruindo a coisa alheia. Porém, pessoal, ele praticou um crime mais grave anteriormente. E este crime de dano subsequente ao crime de furto, ele acaba ficando absorvido pelo crime anterior, tá certo? Então, esta é uma hipótese típica do chamado pós-factum impunível. Pós-factum impunível, em que, efetivamente, o exaurimento de um crime anterior, aí a infração principal está consumada, de forma que o mero exaurimento da conduta não deve ser punido de maneira autônoma. Tranquilo, pessoal? Neste exemplo dado, o indivíduo furtou e depois destruiu a televisão, ele responde somente pelo crime de furto, pessoal, tá certo? Não responde pelo crime de dano neste caso, porque neste caso o crime de dano seria um pós-factum impunível, beleza? A gente vai parando por aqui em razão do tempo e retornamos no bloco seguinte. Um forte abraço.